O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Studio, com o lado B 318 chegando no seu feed. O time tá desfalcado hoje novamente, né? O Fagner Torres aí, o nosso trepidante na jogada, tá de folga para cobrir as novidades do campeão da América que tá jogando essa gol. Toda semana é isso agora, né? Agora virou lado B do Fluminense, enfim. Vou mandar o Fluminense pagar o salário dele também. Mas o Daniel Soares, como você já ouviu, está aqui comigo no Sauí, e a Luara Ramos via internet. Quem também tá com a gente via internet é o convidado Teseu Bezerra, coordenador do Sindipetro Norte Fluminense e diretor de Relações Institucionais da Federação Única dos Petroleiros. Teseu, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Caio, Daniel, Luara, todo mundo que está com a gente aqui. Eu que agradeço esse convite especial de estar nesse programa. É uma honra estar com vocês. Como você disse, a roda viva do bem, né? Então, muito bom estar com vocês aqui hoje. Bem, o Fagner não veio, mas deixou um áudio para homenagear 3 renomados comunicadores que nos deixaram em 12 horas de ontem para hoje. E cada um à sua maneira, afastando as diferenças ideológicas que eu acho necessárias de serem pontuadas aqui, no lado B. O narrador Silvio Luiz e o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, foram certamente figuras fundamentais para a construção do futebol brasileiro e da comunicação como a gente viu e aprendeu a amar, né? Já o comentarista Antero Greco, além de um profissional gabaritado, deixa como legado a leveza com que conduzia um assunto que se tornou cada vez mais bélico e, principalmente, também ele esteve conosco, do lado certo, um democrata, um antifascista, até o fim da sua vida. E agora a gente vai ouvir o Fagner. Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo. Bom, eu não estou no programa hoje, como vocês percebem, mas eu queria deixar aqui uma palavrinha rápida sobre esses 3 acontecimentos tão importantes aí que ocorreram aqui entre nós, né, amantes do esporte brasileiro, do jornalismo de uma maneira geral, que é a morte, primeiro na quarta-feira à noite, do Washington Rodrigues, o Apolinho, depois de manhã a confirmação da morte do Antero Greco e depois a morte do Silvio Luiz, né? Bom, muito difícil o momento mas porém muito fácil de falar sobre essas 3 figuras aí que fazem parte, principalmente, né? Creio que de todos nós aqui que estamos os que estão na mesa, a minha vida que estou fora e também na vida de muitos ouvintes, né? Primeiro eu vou falar sobre o Apolinho, porque o Apolinho tem uma questão de proximidade pelo fato dele ter feito carreira no Rio de Janeiro, e nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? O Apolinho, ele está no panteão, na minha grande visão, está no panteão dos maiores comentaristas esportivos do rádio brasileiro de todos os tempos. Está no mesmo panteão, falando especificamente desses que fizeram carreira no Rio de Janeiro, de Luiz Mendes, de João Saldanha, né? De Nelson Rodrigues, enfim, está no panteão aí dos maiores jornalistas esportivos brasileiros de todos os tempos, do rádio carioca sobretudo. Eu que não sei até que ponto o rádio teve uma influência tão grande na minha formação profissional, é óbvio que teve, mas eu não sei mensurar o quanto, mas das minhas primeiras lembranças de vida mesmo é de ser criança, e a minha velha ouvir Cidinha Livre, né, que é um programa que fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro nos anos 80, Haroldo de Andrade, entre outros, esses debates populares, e nos programas de esporte, né, cara, capitaneado aí por José Carlos Araújo, verdadeiro garotinho, Luiz Penido, né, com a companhia do Gerson, do Gilson, do Francisco Horta,
do Alceu Bueno de Camargo e, claro, do Apolinho. Então, tem uma questão aí de memória afetiva muito grande, né? A passagem do Apolinho toca a mim e acho que a todos que gostam do esporte, gostam de futebol, que viveram o Rio de Janeiro dos anos 80, 90 e 2000 de uma maneira muito pessoal e muito próxima, né? A voz do Apolinho é uma das vozes que nos moldaram, né? Então é muito doloroso. Antero Greco, passando rapidamente ao Antero Greco, curioso, né? Eu não sou particularmente, mais uma vez falando de mim, né? Eu não sou uma pessoa que teve a oportunidade de acompanhar a carreira do Antero tão afinco, por uma questão, inclusive, de classe, né? Que é uma coisa que trata muito o nosso programa aqui. Nos anos 90 e início dos anos 2000, ter TV a cabo na minha casa era uma coisa absolutamente supérflua e distante. Era uma das últimas prioridades que nós tínhamos aqui, era ter TV a cabo, né? Então eu acabei tendo acesso àquela ESPN clássica que fez parte do Antero, muito por corte de internet, inclusive internet de escada na época, né? Não era a minha realidade. A TV a cabo entrou na minha vida, entrou na minha casa, eu já era adulto, já tinha para mais de 30 anos de idade. Foi quando eu comecei a acompanhar, ter assinatura e começar a acompanhar, enfim, o esporte na TV a cabo. Mas o Antero é dessas unanimidades, né? Eu que conheço muita gente que conviveu com ele, né, sei do quanto ele era importante para muita gente e era uma unanimidade como pessoa, né? Todos gostavam do Antero. Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. E, além de tudo, ele tomou posição, né? Tomou posição certa num momento muito dramático das nossas vidas. Ele não se furtou e cerrou fileiras do nosso lado. Então é muito doloroso, né, que uma pessoa ainda com algum tempo, ainda bastante tempo a oferecer para o grande público como profissional, numa profissão tão miserável que é essa de jornalista no Brasil, né, jornalista esportivo, sobretudo, que existe um movimento cada vez mais frequente e mais forte parece de fazerem as pessoas não pensar. O Antero era a antítese disso, né? E é muito duro que uma pessoa com essas características vá embora tão cedo, né? É uma pena. E Silvio Luiz, por final, também muito doloroso particularmente para mim, né? Nasci ali no início dos anos 80 e comecei a criar, a gostar de futebol no final dos anos 80, início dos anos 90. E, cara, né, sempre fui um aficionado por futebol, por jogo de botão, por pelada. E, porra, todas as minhas peladas, todos os meus jogos de botão, muitas vezes jogando sozinho, né? Já que não sou filho único, então muitas vezes jogando sozinho, era emulando a voz do Silvio Luiz, né? Os bordões do Silvio Luiz. Então é duríssimo, né? Hoje foi um dia muito duro perder essas três figuras tão importantes. Assim, a gente fica eu estava conversando mais cedo com o Caio, especificamente, a minha sensação que eu fico como é que segue, né? Como é que segue o ofício, né? Sem essas figuras, né? Aqui, especificamente, o rádio carioca. Eu não sei como é ligar o rádio hoje para poder ouvir uma transmissão ou ouvir uma resenha e não ter a voz do Apolinho ali falando. Num primeiro momento, a gente sabe que as coisas vão seguir, enfim, que a vida segue e que novas pessoas surgem, que outras pessoas se revelam, mas no primeiro momento o que fica é isso, né? Como que o rádio vai seguir sem uma figura como Apolinho, né? Como que um jogo de futebol pode ser transmitido ainda sem o bordão do Silvio Luiz, né? Porque a gente sabe que as pessoas podem imitar, mas ninguém é igual a ele, né? E como, né, a gente pode assistir o Sport Center, já vinha assistindo há muito tempo e já não é a mesma coisa há muito tempo, o próprio canal e a ESPN já não é a mesma coisa há muito tempo, mas como né, a gente entrar na internet, por exemplo, e ver aquela dupla que ele fazia com o Amigão, aqueles momentos que fez a gente dar tanta risada, como é que a gente vai seguir, né, sem essa risada para dar
sabendo que a pessoa não está mais entre nós. Mas fica aí a minha homenagem, acho que já falei demais, mas fica aí a minha homenagem a essas 3 grandíssimas figuras, inesquecíveis figuras do rádio e da TV brasileira. Um abraço a todos e até semana que vem. E Dani, a vida vai seguir, enfim, a comunicação vai seguir, o rádio vai seguir, a televisão vai seguir, evidentemente, mas não deixa de ser um pouco simbólico, né? Eu brinquei hoje no Twitter, falei que o dia que o jornalismo esportivo morreu, né? Em alusão, né, ao famoso... O dia que a música morreu. O dia que a música morreu. O avião caiu em 59, nos Estados Unidos. Exato, matando cantores famosos e tal. O Rit Valens e o Buddy Holly. Isso. Teve mais um. Eu esqueci mais um. Big John. Isso. E jovens ainda, inclusive. Então, assim, evidentemente o jornalismo não morreu, a gente sempre fala isso aqui. O jornalismo esportivo, embora hoje o mainstream seja bastante complicado, ele não morreu. Tem gente fazendo bom jornalismo aqui na casa, por exemplo, na Central 3, a gente sabe que tem. Mas, de certa forma, essa coincidência macabra de 2 senhores idosos que já vinham muito mal e o outro não tão idoso assim, mas que também já vinham mal, terem morrido em sequência, né? De certa forma marca mesmo uma transição mesmo que a gente está vivendo. O fim de uma era, né? Do esporte, né? Não vou dizer que é o fim da era, mas a gente vai lembrar daqui a 10, 20 anos desse dia e vai fazer a comparação do antes e do depois e vai ver que é um marco, né? Tem a diferença muito posta aí, né, de como se faz jornalismo esportivo, de como se faz comunicação como um todo no esporte, é diferente, inclusive, porque mudou os paradigmas da sociedade, mudaram as ferramentas, enfim, muita coisa mudou, né? Boa noite. Boa noite. O Fagner acabou de dar o depoimento aí, eu e o Fagner somos quase da mesma idade, né? O Luara e o Caio são mais novos, mas acho que pegaram ainda, né, nessa infância nos anos 90, transição para os 2000, uma época que já existia internet, mas era aquela internet de escada, que você tinha dificuldade de acesso, era basicamente só texto, né, não tinha vídeo era uma realidade distante, áudio era complicado, você não tinha banda para fazer streaming, então os meios analógicos, né, a televisão, o rádio ainda eram muito fortes no início, nessa transição do século XX para o XXI. E essa geração, né, essa geração do Apolinho, a geração do Silvio Luiz, é uma geração que nós aqui que gostamos de futebol, gostamos de esporte, então certamente éramos crianças e adolescentes que acompanhavam programação esportiva, principalmente da Bandeirantes na TV, que em época pré-TV a cabo, a Bandeirantes era algo parecido com o canal esportivo, porque tinha lá o Luciano do Vale, que já vai fazer 10 anos que ele faleceu. Sim. Agora. Tinha uma pegada muito forte no esporte, ficava o domingo inteiro, né, no show do esporte e tal, transmitia campeonatos europeus, numa época que isso era bastante novidade, e o Silvio Luiz era a voz de muitos desses jogos com uma característica marcante, né, e um cara que estava comentando isso hoje no grupo, tem algumas entrevistas sérias dele, né, que ele fala que esse estilo peculiar dele narrar, que alguém no Twitter falou que ele fez o react antes de existir internet, né? Que é quase ele reagindo ao jogo, mais do que narrando. Que ele fala, porque na televisão o cara tá vendo o jogo. Então eu não vou reproduzir o estilo descritivo do rádio na TV, porque no rádio você precisa descrever o lance pra pessoa ver na sua cabeça o lance, né? Entre aspas. Enquanto na TV o cara tá vendo o jogo. Então ele arruma maneiras de entreter e comentar e reagir àquele jogo pra entreter o espectador. Mas enfim, tô retomando o fio da meada. A gente cresceu e se formou acompanhando o esporte com narrações do Silvio Luiz na Bandeirantes. A gente aqui no Rio, não sei o caso da Luara, mas aqui no Rio, ouvindo Rádio Globo ou Rádio Tupi, né? O Apolinho era um cara, quando eu comecei a me entender por gente, ele já era um cara grande. E hoje estavam fazendo a compilação de expressões que ele ou inventou ou popularizou. Muita coisa que eu nem sabia. A gente fala, eu falei, são coisas que estão no léxico, em geral. Eu botei na rede social, inventou, não necessariamente inventou, né? Mas assim, popularizou, criou, né? Sim, colocou em voga. Sentado, e aí chocolate pra goleada, capinar sentado, briga de cachorro grande, gente. Assim, quero crer que já se falava briga de cachorro grande antes dele levar pra rádio, mas é o cara que popularizou, mas o cara que popularizou, sabe? Acho que, se eu não me engano, o Calor das Arábias é dele também. Enfim, é uma infinidade de termos que a gente hoje usa que alguém
inventou, evidentemente, e principalmente alguém colocou na comunicação e que entrou no nosso cotidiano. E esses vários tempos, são vários, a gente só citou alguns, foi a mesma pessoa, cara. É muito doido isso, assim, né? Sim. E o Antero, que é, como o Fagner falou, ele ficou popular, ele ficou conhecido do país inteiro como comentarista na SPN, principalmente na bancada do Sport Center, a partir do final dos anos 90, anos 2000, até pouco tempo atrás. Ele estava, enquanto ele pôde, né, ele estava indo na bancada. Mas ele é um cara que, muito mais que isso, né? Ele foi jornalista, foi repórter, foi editor de esportes do Estadão há muito tempo. É um cara com carreira, mais de 40 anos de carreira, que muito jovem estava cobrindo a Copa de 82, em loco. E é engraçado, eu já vi a entrevista dele falando, na época que o campeonato italiano começou a ser transmitido para o Brasil, talvez o primeiro campeonato internacional a ser transmitido para o Brasil, no início dos anos 80, e os brasileiros, craques brasileiros, começaram a ir para a Itália, levantando interesse. Ele, por fato de ser um descendente italiano e falar italiano, ele teve um impulso grande na carreira, porque ele virou o cara... Ele traduzia, ele lia os jornais italianos, o Gazeta dello Sport, e por aí vai. Então a carreira dele tomou um impulso nisso daí, ele ficou 20 anos na imprensa escrita até ir para a SPN, essa SPN clássica, né, montada pelo Zé Trajano, aí no final dos anos 90. Então ele é de uma outra geração, né, ele é 20 anos quase 20 anos mais novo que o Silvio, 18 anos mais novo que o Washington Rodrigues, mas também, de uma certa maneira, a morte dele, né, marca um jeito de fazer, se não da geração, porque tem muita gente da geração dele aí nativa ainda, em torno de 70 anos, 60 e poucos e tal, mas marca talvez o fim de um jeito de fazer jornalismo esportivo, que é essa SPN Brasil clássica aí, né, dos anos 2000, 2010 um pouquinho, marca, né, que marcou a minha geração, a sua. Estava comentando hoje também num grupo que a minha mãe assistiu Linha de Passe na hora do jantar. Minha mãe é uma pessoa que não acompanha futebol, nunca viu um minuto de alguma outra resenha, não gostava de rádio esportiva, eu tinha que ouvir no meu quarto, não dava para ouvir na frente da família, ouvir depois quando eu tive o Walkman e tal, porque ela reclamava, essa falação e tal, mas do Linha de Passe ela gostava, porque era um jeito diferente, né? Como você falou, fora dessa toxicidade que já existia um pouco em outros debates esportivos, tinha muito de performance também, né? Nos debates esportivos acalorados, do rádio, da própria TV, e que passou a ser efetivamente tóxico a partir das redes sociais. Então é um mundo em mudança, né? Mídias em mudança, e essas mortes, além da gente sentir pela questão afetiva, né? A gente cresceu, aí se formou acompanhando esses caras, tem esse marco de fim de era. Pro meu caso específico, né? Eu que sou jornalista, muito por conta desses caras, né? De estar ali com esses caras e tudo mais. E quem não é jornalista, que consome comunicação, esses caras ajudaram, né? A moldar a comunicação de alguma forma, cada um ao seu estilo, né? Talvez o Silvio Luiz até o mais popular deles todos, né? Quem nunca ouviu Pelas Barbas do Profeta, Pelo Amor dos Meus Filhinhos, né? Minha Nossa Senhora e tal. E quem gosta de futebol, principalmente, né? A comunicação, principalmente no rádio, mas depois na televisão, com os canais e tal. Quem gosta de futebol não tem jeito, né? A comunicação é fundamental para fazer do futebol o principal, ou um dos principais ferramentas de sociabilidade do Brasil. Lu, a gente vai continuar falando de comunicação, e aí, enfim, fique à vontade também para adicionar o que você queira dessas 3 mortes, né? Mas eu quero mudar um pouco do assunto para dizer que a gente continua, né, no caos climático do Rio Grande do Sul. A gente não pode perder isso de vista. E as coisas que a gente tem ouvido na comunicação, por comunicadores ou não, às vezes fica parecendo esquetes, né? Porta dos Fundos, Hermes e Renato, Marcelo Senhora dos Absurdos, do Paulo Gustavo, né? E aí, primeiro, que a gente selecionou aqui foi o nosso Janotinha aí, o tal do Eduardo Leite. Cara, um parênteses, né? Eu espero que a carreira do Eduardo Leite acabe, é o mínimo. Eu vi governadores terem a carreira encerrada por menos que isso. Mas, enfim, aquele jeitinho dele, né? Todo Janotinha.
ele soltou uma pérola, né, que ele estava preocupado com o excesso de doações, porque podia prejudicar o comércio local, né? Ou seja, poderia atrapalhar o livre mercado. O mercado tem que estar livre. Depois ele pediu desculpa, não é bem assim, não, tal. E também, né, nessa semana a gente viu a suposta jornalista Eliane Cantanhede, essa, nossa senhora, puta que pariu, ficha corrida é grande. Ela tentou ali comparar, inacreditável, o sofrimento de perder algo importante, né, pessoal, com perder tudo nas enchentes. Só que ela usou o exemplo mais caricato possível, mais absurdo possível, porque ela citou quando ela perdeu as joias dela no Natal. Cara, não tem nem o que dizer. Enfim, queria que você comentasse, Luara, que para além da graça, né, da rir da desgraça, né, que a gente está aqui agora, são dois exemplos também bastante nítidos e bem distintos entre eles, de como essa ideologia ultraliberal está contaminando completamente o debate público, né? Essa coisa da ultraliberal do indivíduo, né? Enfim, boa noite. Oi, Caio, Daniel, nosso convidado também, para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Caio, sinceramente, assim, eu ainda estou esperando que alguém venha me avisar que aquele comentário da Cantanhede é uma montagem, sabe? Porque não é possível tamanha falta de noção. Mas, assim, assusta, mas não surpreende, né? Tanto os comentaristas da mídia corporativista burguesa, quanto seus protegidos, como o governador Eduardo Leite, que até agora não foi cobrado, nem questionado, né? Eles não surpreendem ninguém. O que choca e que nós temos o dever de enfrentar é que essa gente continue a pautar o debate como se tratasse de uma disputa partidária, né? Porque não é uma disputa política, e existe diferença nisso aí. Ao tentar encobrir, né, o que está passando, né, no Rio Grande do Sul como se fosse a tragédia da polarização no Brasil, o que nós temos visto, na verdade, é a polarização da tragédia. Ou seja, a dignidade das pessoas atingidas pelas enchentes fica em segundo plano. Enquanto comentaristas e mesmo alguns militantes debatem se fulano de tal é o melhor nome para assumir tal cargo, ou a reação do aliado tal, que esse tipo de notícia ocupe o noticiário com mais apelo do que forma de ajudar, ou que tipo de cidade nós devemos construir para evitar o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, eu acho que essa é a continuação da tragédia, que é uma inversão de prioridades, né, um rebaixamento da pauta mais desafiadora da nossa geração, que é o enfrentamento das mudanças climáticas. E nós sabemos o motivo de tentarem desviar esse debate, né? Porque ele resvala, né? Acho que até nem resvala, acho que ele vai diretamente, né? Contra a atual forma de produção capitalista, né? Contra os lucros dos patrões e dos anunciantes. Então, a fala do Eduardo Leite sobre o excesso de doações afetarem o mercado local, por exemplo, e a senhora dos absurdos da Globo News aí, eles não exatamente chocam pelo que dizem em voz alta, né? No programa de repercussão nacional. Eles estão onde estão exatamente por pensarem e falarem esse tipo de coisa. Então, é contra esse tipo de pensamento, que é maquiado de técnico, né? Porque ideológicos somos nós, somos sempre os outros. É contra esse tipo de pensamento que a gente luta. É contra quem acha que o lucro está acima da vida, ou que um roubo de joias se equipara a mais de 150 mortos e 615 mil desabrigados, né? Como já bem disse a maravilhosa Maria da Conceição Tavares, isso é doutrina liberal! É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos e são inseparáveis. Isso é uma praga! Cara, eu vou abrir um quadro no YouTube de Luara citando Maria da Conceição Tavares. Eu adoro esse vídeo. Sou eu antes das 8 horas da manhã todos os dias. Cara, vocês perderam... É que o pessoal não tá vendo, né? Só áudio hoje. Vocês perderam a atuação. Foi fenomenal. Aliás, esse caso da Eliane aí, a gente debate... Se a Laura tivesse 50 anos de tabagismo, seria igualzinho. Ficou... Pois é. Tem uma diferença. Eu vou ficar devendo. Tem uma diferença aí da loba mais velha pra loba mais nova. Esse caso da Eliane Cantanhede é muito, muito doido, né? Que a gente fala, um negócio que a gente fala muito aqui, e que a gente se orgulha, talvez seja a coisa que eu mais me orgulho enquanto jornalista independente, produtor de conteúdo e tal, é que eu sou igual aos meus ouvintes. Ou pelo menos que a imensa maioria deles, né? A gente brinca aqui que a gente fala do ônibus, né? Do transporte público, da dificuldade de fechar o mês, da comida cara, do lazer caro, enfim. A gente tá ali na mesma faixa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da mesma faixa de renda do nosso público, né? E é muito louco quando a gente vê o descolamento da realidade dos jornalistas, né? E aí quando a gente fala sobre isso, isso serve inclusive para os mais à esquerda, né?
que não é o caso da Eliane Cantanhede, evidentemente, uma tucana clássica, é um descolamento da realidade, né? Se você falar em rede nacional, primeiro que você fala que tem joias em rede nacional. Ponto. Não é, podia estar falando de qualquer outra coisa. Segundo, para fazer essa comparação, eu vou até ser bonzinho. Eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Tipo assim, você perdeu. Se eu perdi uma coisa e fiquei assim, imagina perder tudo. Claro, tem contexto o que ela quer dizer. Mas ela deixou cair o elitismo dela de uma forma tão assim, absurda, tá ligado? E aí eu falei, porra, é um descolamento da realidade muito grande, mas ao mesmo tempo, cara, a gente sabe que a Globo News e quase todos esses canais de TV a cabo, Hard News e tal, não só os de notícia, eles têm um público muito específico. Talvez seja mais parecido muito com a Eliane mais Cantanhede. parecido com a Eliane Cantanhede do que o nosso. Então, assim, ao mesmo tempo que, porra, tá descolada da realidade da sociedade brasileira, não tá tanto assim das pessoas que consomem o canal. Claro que, assim, tô fazendo uma generalização, é um público diverso, evidentemente, mas que, via de regra, se você pegar ali o perfil de público, é um público voltado mais para classe média alta, das grandes capitais e tudo mais. Então, assim, acho que ficou muito nítido isso também, sabe? Assim, uma mulher dessa já tem seus 70 anos lá, enfim, deve ter tido seus feitos na grande mídia lá, enfim, puxado o saco das pessoas certas pra estar onde chegou e tal, colunista do Estadão, um monte de coisa. E falar um negócio desse, assim, com a maior naturalidade, sabe? Tipo, minhas joias. Não foi perdi meu cordão de ouro, não foi perdi meu anel de ouro. Porque às vezes a gente tem, né? Ganha e tal, um anel, um negócio, um relógio. Minhas joias, assim, uma senhora loura, de classe alta, com nome pomposo, sobrenome pomposo, sabe? Muito louco isso, assim. Eu fiquei realmente chocado com isso, assim. Não deveria me chocar, mas enfim, eu ainda me choco. Mas sobre o Eduardo Leite, pra gente ir ao que interessa, saiu aí, né? O Paulo Pimenta vai ser o novo ministro extraordinário aí da reconstrução aí do Rio Grande do Sul. Não lembro exatamente o nome do ministério, mas enfim, sobre isso. Autoridade federal, né? E o Paulo Pimenta, a gente sabe que a gente tem criticado bastante ele aqui na gestão da... Não podemos dizer que não da criticamos Secom, Paulo Pimenta. Pois não temos, inclusive, enfim, nada contra nem muito a favor. Mas a carreira dele não começa aí, né? Ele é um deputado, um político com carreira muito forte no Rio Grande do Sul. Quando o Lula nomeia ele, primeiro, gente, o Lula vai nomear gente do governo. Não tem como fugir. Não tem como, é o governo dele. Será que ele nomeia o Mourão? E aí ele podia ter... Aliás, cadê o Mourão? Pois é. A chance de... podia nomear alguém mais neutro do centro que compõe o governo? Podia, mas assim, também não podia, não precisava, não é necessário. Então vai ele mesmo, inclusive porque é um legítimo representante do povo como deputado. Se eu não me engano, foi até o deputado mais votado, né? Já uma vez, não sei exatamente, eu vi essa informação passar. Mas enfim, para dar a dimensão de que não é um qualquer também, sabe? E aí fica, está politizando a tragédia, pelo amor de Deus. E assim, é um nível rasteiro de análise, assim, absurdo. Não vou dizer nem resvala, né? Vai direto na antipolítica. Exato. Que resultou em Bolsonaro e sua turma. Exato. Né? E assim, tá bom. Não pode ser político. Não pode ter o político numa posição política, de articulação política para implementar. É claro, se você nomear os políticos para o cargo técnico, para o engenheiro que vai tocar a obra, sei lá. Aí não, você tem que ter um técnico. Agora o cara que articula isso, que comanda isso, ser político é uma qualidade, não um defeito. E assim, e aí para finalizar mesmo agora, se o Eduardo Leite tivesse feito o trabalho dele, talvez o Paulo Pimenta não estivesse nessa função, né? Porque talvez não tivesse tido tragédia, ou pelo menos esses eventos climáticos não teriam sido dessa gravidade. Em nenhum momento. E aí o governo federal não precisaria se preocupar, né? Sem falar de toda a questão da responsabilidade, né? De ter arrasado com a legislação ambiental do Estado, de não ter investido em prevenção depois de ter passado por 2 enchentes recentes, etc. Tudo isso que a gente já falou, tá todo mundo falando aí. Eduardo Leite não puxou para si em nenhum momento a questão da reconstrução. Não. Ele fez uma conta de padaria aí que falou, precisamos de 15 bilhões. Precisamos de 19 bilhões para reconstruir o Estado. Não falou quanto. E aí depois as ações do governo aí estavam somando em 55, 57 bilhões. Não, mas é muito insuficiente, não sei o que lá. Tipo, ele tentando o tempo todo
dizer que as ações do governo federal são insuficientes, quando ele poderia ter puxado. Falou, ó, vamos fazer aqui, vai ser assim, vai ser assado, apontar direções, né? Liderar esse processo. Ele deixa um vácuo. Dá sorte. Político nisso daí. Dá sorte, claro, porque já era para, inclusive, estar respondendo no processo de impeachment. Em outros casos, mas ele poderia é de ter direita, sido. não vai. Pois é, poderia ter sido intervenção. Mas, né? claramente. Já havia a segurança pública, por exemplo, aqui no Rio teve intervenção federal por muito menos que isso. Por causa de trombadinha no supostos carnaval. arrastões no carnaval. Então, enfim. Mas, ouça o nosso programa de fevereiro de 2018, que a gente comenta isso. Mas o Lula, claramente, essa semana puxou para ele essa questão da reconstrução. Claro. Né? E é evidente, e o jeito que a imprensa está batendo, né, mostra que sentiram, inclusive. Né, porque ele puxou para ele, nomeou um ministro, já está falando em reconstrução, que a cidade tem que ter. Eu vi uma manchete hoje, tem que ter uma solução definitiva. Construir casinha. Para Porto Alegre, região metropolitana, é claro que não vai ter uma solução mágica agora, mas, enfim, existem diversas tecnologias de mitigação para a questão ambiental, isso é uma outra discussão, mas, assim, ele claramente puxou para o governo federal e para si, porque existe um vácuo político, né? Tanto do governador do Rio Grande do Sul, quanto no prefeito da capital, né? Esse, então, é mais chinelão ainda. Enfim... A gente vai continuar repercutindo isso aqui, a gente ainda não entrou no tema em si, né? Não foi o grande tema. A gente tratou das tragédias. Vai, Lu, vai. Para dar informação aqui, o Paulo Pimenta, ele foi o deputado mais votado da história do PT no Rio Grande do Sul. Tá, do PT. Ele foi o terceiro mais votado de toda forma. do estado. Assim, não é qualquer coisa, são mais de 220 mil votos. É um cara que tem legitimidade, que conhece o estado, que conhece seu povo. Então, né, como o Daniel disse, queria que nomeasse quem, né? E eu acho que se nomeia entre aspas, técnico de fora, da crítica seria que não é um gaúcho, não é um conhecedor da assim, gente, região. Pelo amor de Deus, sabe? O cara que se nomeia um técnico gaúcho, mas ele não tem um traquejo político. Seria criticado de qualquer jeito, então faz o que quer. Até porque é prerrogativa dele fazer o que quer mesmo. Artigo 84 da Constituição, gente, compete privativamente ao presidente da República a nomeação e exoneração de ministros de Estado. É isso. Bem, antes da gente iniciar o papo, enfim, vamos falar com o nosso convidado, a gente continua aqui pedindo para você apoiar o Lado B sempre, tá? Apoie pela orelo.cc/Lado B do Rio, você pode também mandar pix para ladobdorio@yahoo.com, mas a gente continua pedindo que você prioritariamente, ajude as organizações e movimentos de confiança que estão atuando nas enchentes aí no Rio Grande do Sul. A gente tem indicado aqui o MST e o MTST lá no Instagram, eu tenho colocado lá nos stories do Instagram os Pix, né, para fazer. Para ajudar o MST, o Pix é 093 521 4100000148, né? É o CNPJ aí do Instituto Brasileiro de Solidariedade. Já o Pix do MTST é enchentes@apoia.se. Então você pega aquela merreca aí, né, da pizza, da coca, da cerveja do final de semana e ajuda quem está precisando nesse momento. Bem, agora a gente vai ao que interessa. Teseu, a gente estava aqui conversando em off, né? A gente já tinha marcado com você aí algumas semanas, pensando nas pautas para falar sobre Petrobras, transição energética, as possíveis reestatizações, os perigos atuais de privatizações, enfim, muita coisa para tratar desse tema. Mas aí a notícia se impõe, né? O Jean Paul Prat saiu da presidência da Petrobras essa semana, foi demitido aí pelo Lula. E, por enquanto, né, tá ali nos trâmites burocráticos, né, da saída do Prat, e já tem indicação de nova presidenta, é a Magda Chambriard, que foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff. E aí não tem como não começar com você sobre essa troca, né? Como é que você recebeu essa troca? Como é que os petroleiros receberam essa troca? O que você acredita que levou o presidente Lula a realizar essa substituição? Enfim, uma análise aí sobre essa novidade dessa semana. Primeiro, a gente coloca aqui que o presidente Jean Paul Prats, ele sem dúvida fez muitas entregas importantes, né, para a Petrobras. Eu acho que os petroleiros, a gente sentiu muito isso da base, os trabalhadores, sejam ele a base mais operacional, seja
a base mais administrativa, a gente sentiu que a companhia em si, o corporativo, digamos assim, ele sentiu bastante, né? Porque o Jean Paul é um cara que comunica bem, é um cara que estava ali, que fez, chamou o pessoal do concurso, dos concursos que tiveram, inclusive o cara de reserva, ele fez entregas importantes. Então, a FUP sempre teve muito próximo, né? Naturalmente cobrando o que tinha de ser cobrado, tentando mudar o que precisava ser mudado. E até dentro nessa linha, né? Acredito, não sei se vocês chegaram a ver, a gente fez um release para a imprensa e nosso coordenador geral, David Bacelar, colocou ali uma série de pontos e eu acho que pontos importantes, né? De entregas, né? Que não foram feitas também. Então, tiveram entregas muito importantes que foram feitas, mas também tiveram questões que foram um tanto quanto morosas, né? E aí eu começo aqui pelo afretamento das plataformas, né? A gente hoje, infelizmente, passa por uma política de afretamento onde as plataformas, ao invés de serem próprias da Petrobras, ou seja, P74, 75, 76, 77, a gente vem para uma política de FPSOs. E aqui na Bacia de Campos, em especial, por exemplo, entraram duas plataformas em operação agora, e aí, assim, foi coisa prévia ao Jean Paul, que foi a FPSO Anita Garibaldi e a FPSO Ana Nery, que apesar do nome das duas guerreiras, que são admiráveis, são FPSOs afretados, não são plataformas próprias da Petrobras. Isso dá uma série de limitações, é mais caro para a Petrobras, e não só isso, o trabalhador que está ali não é um trabalhador da Petrobras. A gestão da Petrobras é extremamente limitada nessas plataformas, inclusive com a parte da mão de obra gringa. Então, nada contra os gringos, nada contra ninguém, mas a gente quer peão nosso, né? Peão próprio, brasileiro. A gente quer petroleiro Petrobras, quer mais concurso, quer mais força nessa questão da nossa competência, que a gente sabe que é gigantesca e que muito orgulha os brasileiros e as brasileiras. Uma outra questão foi a indústria naval. A nossa indústria naval, ela tem uma capacidade enorme. Eu vivi no estaleiro, cara. Eu ajudei na construção da P-56, né? Foi uma formiguinha ali naquele gigante que é uma plataforma, mas a gente acompanhou a obra em Angra dos Reis, sabe a revolução que é um estaleiro, e tantas embarcações, navios, plataformas, sondas que são capazes de serem construídas no Brasil. A Lava Jato veio com aquela política antinacionalista, destruindo tudo, bloqueando as empresas, fechando estaleiro, demitindo o peão, demitindo tudo. Então, foi uma outra entrega que, na nossa visão, e por muitos diálogos que tivemos, inclusive embates públicos em Câmara de Deputados, eu participei como diretor de Relações Institucionais, estive muito em Brasília durante esse último ano, e a gente fez embates com gestores da Petrobras sobre a morosidade desse processo da recontratação ou da reabertura dos estaleiros, a contratação, a volta da indústria naval. Então a gente foi muito incisivo nessa defesa e foi uma entrega que na gestão do presidente Jean Paul não aconteceu. E por fim a gente lembra aqui as próprias refinarias, né? A gente tinha uma expectativa de acelerar a obra, não só das refinarias, mas das próprias Fafens. A gente tem uma Fafem pronta para ser operada lá no Paraná, fizemos uma greve de 20 dias em pleno governo Bolsonaro. Luara acompanhou de perto essa greve aí com a gente. Em 2020, a gente tinha expectativa de abrir rápido a nossa Fafem em Paraná, recontratar os trabalhadores que foram demitidos, mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos naquele fechamento. O Brasil precisando, o Brasil fala que é o país do agro, mas o próprio agro não entra na defesa de voadora das nossas refinarias, que era para fazer isso e das nossas fábricas de fertilizantes. Eles ficam dependendo lá da Rússia, dependendo de outros países para importar o que a gente precisa de fertilizantes. Claro, as refinarias, com a retomada da RLAM, a refinaria da Bahia, foi vendida, a própria refinaria de Manaus, a REMAN, que criou grandes monopólios regionais absurdos, que a gente tem visto o combustível mais caro para o Brasil e que a gente tinha expectativa de voltar com isso. Então, assim, eu falei alguns pontos aqui mais rápidos, tem pontos importantes para os trabalhadores também, principalmente os aposentados, né? Os nossos aposentados estão passando por um período de descontos, onde por meses alguns ficam com contra-cheques zerados. Então, pô, o cara trabalhou a vida inteira, contribuiu para o plano de previdência, e aí, quando chega agora na aposentadoria, o cara tá sem salário, assim. Então, são situações extremamente ruins e que dificultam.
Então, a Magda, que entra agora, né, naturalmente, é uma decisão do presidente Lula, a gente respeita muito a decisão do presidente Lula, vai apoiar, vai continuar cobrando que o projeto, que inclusive a própria FUP foi a primeira entidade a estar na construção desse projeto de governo, né, sobre o setor petróleo. A FUP foi visitada pelo Mercadante naquele momento, né, enfim, estavam eu, o David e a diretoria da FUP ali presente, e a gente tinha expectativa de que esse projeto que foi colocado no papel e aprovado nas urnas a muito custo, ele não tem sido aplicado na sua integralidade. Então, para não ficar tão longo aqui, eu vou colocar aqui, anote já, Magda, se você tiver a oportunidade de ver essa live, quais são os pontos caros que a gente tem em relação às questões para os trabalhadores, para o Brasil, para o projeto nacional. E a expectativa, Teseu, é que ainda tenha um diálogo, né? É o que a gente sempre espera do poder público. A gente fica até tranquilo, tá, Caio? A gente sabe que a Magda, a FUP ganhou uma respeitabilidade muito grande, né? Então, a gente tem tranquilidade em relação a isso. A Magda, Sim. ela, inclusive, David já conversou rapidamente, já foi procurado por ela, que é o nosso coordenador da FUP. Então, a gente tem muita tranquilidade de que o diálogo ele vai acontecer, vai ser uma coisa que vai continuar. Então, esse diálogo para a gente que é muito importante, a gente tem muita tranquilidade e o Jean Paul ele fez isso também. A gente tem sabe desse crédito dele também para com os sindicatos, não só a FUP, mas a própria todos os sindicatos, né? Teseu, não sei se você sabe, mas você foi capa da nossa última live B aqui, quando a gente entrevistou o Rodrigo Camargo. Foi coincidência. Sobre o diálogo dos sindicatos com as ruas. Então, a gente pode dizer que a live foi também um spoiler dessa entrevista de hoje, né, cara? Foi coincidência. Foi coincidência, mas eu falei com os meus amigos, pessoal, confesso que eu não conheço aquele livro. É o tempo mesmo, que é uma loucura o tempo nosso, que a gente tem muita demanda, assim, eu acordo 6 horas da manhã para, sei nada, 5:30 para ir para academia 6, para dar tempo de fazer uma academia, senão a gente fica doido, né? Academia ajuda a cuidar da mente, do coração, do corpo, e 7 horas já está na atividade, sai correndo para ir para o aeroporto, conversar com o trabalhador, para embarcar, para voltar, para ir para Brasília. Então, assim, acaba que eu confesso que eu estou muito omisso nas lives hoje em dia. Não, mas o importante é que você estava na foto. Agora você está aqui com a gente em áudio. Olha para a conversa de hoje. Agora eu vou ter que ver. Mas desculpa, Laura, te interrompi, querido. Não. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou aproveitar que a gente está falando de conjuntura para te perguntar algumas questões, assim, já que a gente está falando de diálogo com o governo Lula, né? Os petroleiros foram figuras marcantes, né, também neste último período pós-golpe contra a presidenta Dilma, na prisão do Lula também, com aquela foto histórica em que os jalecos laranjas se destacam carregando o presidente, né? Durante o governo Bolsonaro, como você falou, com as greves, mobilizações, na ocupação do prédio da Petrobras também em 2020. Agora, com o Lula eleito, o que é que muda na atuação da categoria, né? Onde os representantes dos trabalhadores petroleiros estão, né? Você já citou o David Bacelar, acho que ele também está em conselhos, né, e tal. Onde é que vocês estão presentes e como separar o apoio ao governo democrático popular e os interesses da categoria? Eu acho que eles se misturam em muitos momentos, né? Mas também há essa cobrança, às vezes, até da base, né? A gente que atua com o sindicato, às vezes, fala assim, e agora que é governo, a gente tem que cobrar, né? Como é que atua com essa cobrança também? Luara, assim, para a gente tem muita tranquilidade, que é o nosso próprio histórico, né, na FUP, no Sindipetros, da FUP, aí eu destaco aqui, não é rasgar seda para o sindicato que eu coordeno hoje, mas assim, a gente, em 2010, naquela eleição difícil da presidenta Dilma contra o nosso querido atual vice-presidente, o Chuchu, ele, naquele momento, era uma eleição já difícil para Dilma. E naquele momento, nós aqui do Sindipetro NF fomos na NP, por sinal, a Magda era diretora da NP à época, e nós interditamos uma plataforma. E teve o governo ligou para o sindicato, eu não estava na direção do sindicato à época, era o Zé Maria, o coordenador, ligou, absurdo, como é que você está fazendo isso véspera de eleição? Interditamos porque não tinha condição sanitária e mínima de vivência e segurança mesmo nas plataformas. Então, a gente interditou a P33, foi a primeira plataforma que a gente fez a intervenção junto à ANP e ela foi interditada pela ANP. Eu falo isso porque hoje, nesse momento, a gente tem um problema de crise sanitária e alimentar nas plataformas, onde a gente está aqui prestes a aprovar
uma greve, se for preciso, aqui na Bacia de Campos, em mais de 30 plataformas, porque tem plataforma servindo comida estragada. A capa do boletim do sindicato essa semana foi um prato com a larva. Cara, você tem um trabalhador embarcado tendo que conviver com isso, é um absurdo. A Petrobras distribuindo esses bilhões, que continua distribuindo bilhões de dividendos, e você ter o trabalhador sem uma condição mínima digna no local de trabalho, é inaceitável. Então a gente tem muita tranquilidade na nossa independência, sabe, Luara? A gente é cobrado, né? Algumas pessoas que não acompanham minimamente a atuação do sindicato, mas são aqueles mestres de Zap Zap. Esses sindicatos são tudo vendido. Vem aqui para a base. Hoje a gente estava com um protesto aqui no aeroporto de Farol de São Tomé. Posso passar, inclusive, as fotos para vocês, pedindo a reabertura da FAFEM Paraná, pedindo o fim dos equacionamentos para os aposentados, colocando a questão da alimentação nas plataformas. Então, assim, a gente tem muita tranquilidade da independência. Fizemos um ato no final do mês de março que, se for preciso, nós vamos ocupar a Petrobras no Rio, e isso está prestes a acontecer, porque não acaba com os descontos aposentados. Então, tivemos uma negociação de acordo coletivo, por exemplo, no ano passado, onde a SESC, que é um órgão do Ministério de Gestão e Inovação, das estatais, esse órgão ele regula ali como é que as estatais se comportam na negociação coletiva, quais são os parâmetros, como é que deve ser o acordo coletivo. Nós fomos a primeira categoria a botar lá 3 ônibus, os petroleiros colocaram 3 ônibus, no primeiro ano de governo Lula, em frente ao Ministério para protestar, porque não estava querendo liberar que a gente voltasse às condições que tinham plano de saúde dos trabalhadores nos governos democráticos. A gente perdeu algumas coisas nos governos de extrema-direita, do fascista. Então, a gente queria retomar essas coisas. Nós fomos lá para Brasília e ocupamos lá em frente até a ministra receber a gente. Então, a gente tem muita tranquilidade e sabe muito bem qual é o nosso papel. Então, as pessoas que acham que o sindicato, a CUT, a FUP, por ter uma admiração, carinho e acreditar no trabalho do presidente Lula e do governo, que a gente não vai estar cumprindo nosso papel. Nós vamos estar cumprindo e vamos apoiar todos os trabalhadores que precisarem para protestar, para fazer greve, para lutar por condições mais dignas. Então, essa independência, eu tenho tranquilidade, a FUP tem, os nossos Sindipetros têm, e a gente vai continuar zelando por isso, que a condição de trabalho ela tem que ser digna. A Petrobras não é qualquer empresa, é uma empresa bilionária, e ela tem condição de dar filé mignon para o trabalhador na plataforma ou na refinaria, onde quer que seja, se for preciso. É claro que eu falo filé mignon na picanha, exagerada. A picanha do Lula, né? Na cerveja não pode, na plataforma não pode. Por favor. Pode ser a picanha com chuchu, camarão com chuchu, Lula com chuchu, pode ser. Aliás, também. o candidato contra Dilma em 2010 do PSDB foi o Serra, né? Desculpa. O Alckmin foi contra o próprio Lula na reeleição em 2006. Desculpa, obrigado aí pela correção, Daniel. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Teseu, hoje, né, a gente está nessa semana que foi anunciada a troca da presidência da Petrobras. Uma senhora que já foi citada, sem ter o nome citado aqui, que escreve para o Estadão, que falou, né, que a recuperação do Rio Grande do Sul não pode cair, descambar para o populismo fiscal. Né? A gente está vendo as cenas aí todas terríveis do Rio Grande do Sul. Caraca, eu nem conhecia ela e a senhora está preocupada tô sabendo dela mais do que eu com a austeridade gostaria. fiscal. Hoje escreveu no mesmo jornal
que a troca de presidência da Petrobras é uma cortina de fumaça por causa dos investimentos bilionários em construção de navios e gasodutos. Ou seja, uma empresa que produz petróleo e gás tem que investir escondido para transportar petróleo e gás. Né? Achei curioso, só desculpa, Dani, te interromper, achei curioso o uso da palavra investimento, né? Acho que ela foi meio que pegando no contrapé, porque normalmente fala de gasto, gastança, dinheiro. Né? Enfim. Não, e ressuscitar aí o fantasma da Lava Jato também. Se está investindo é porque é para roubar na comissão, no favorecimento, a empresas, lero. Então eu queria ouvir do Teseu se você acha que a senhora está certa por linhas tortas, que se a Magda vem com essa missão de destravar o investimento em infra, e como você falou já na sua resposta, na sua abertura, né, sobre a importância da Petrobras com conteúdo local da produção, né, na dinamização da economia brasileira e também da tecnologia, né, aplicada, dominar essas etapas de produção. E se, na sua percepção, na percepção da FUP, do sindicato, ela vem também para mexer na política de preços, que talvez não tenha sido tão mexida quanto o próprio presidente Lula gostaria. Nosso sonho, né, que o gás de cozinha volte a ser R$50. E se dependesse da FUP, a parcela que vai para os investidores, para os acionistas, para esses caras que não fazem nada, que só especulam na Bolsa de Valores, esse dinheiro teria que ser tirado deles. Então, a gente tem uma posição muito clara, e eu falo gás de cozinha porque é onde o trabalhador que pega busão todo dia, que se desdobra em aplicativo, em entrega de iFood, ele mais sente ali no bolso do que depende da Petrobras, né? A gasolina, diesel, essas coisas elas impactam também na alimentação e por aí vai, mas o gás de cozinha é muito mais simbólico. Então, eu acho que o PPI ele foi pouco quebrado ainda. Eu acho que tinha que ser mais quebrado ainda, colocar um combustível ainda mais barato do que deveria. Nossa posição bem claramente é essa. E sobre os investimentos, Daniel, a gente, assim, a direita, qual é o papel da direita no mundo? Ela pega tudo que o governo, seja ele o que for, o Estado, né? Não é nem o governo, tudo que o Estado produz, e ela quer mamar na teta do governo mais do que qualquer um. Esse é o papel da direita. Como é que eles fazem isso nas estatais? Eles vêm um governo mais progressista, porque é ciclo, né? Governo, em geral, é ciclo. Tem um governo mais progressista, um governo mais extrema-direita. Então, isso é ciclo. O governo vem, aí o Estado vem, investe, abre indústrias, constrói infraestrutura, vem e tal, né? Aí quando vem na hora H, aí vem um governo de direita, agora é minha hora de mamar, deixa eu mamar aqui nessa teta aqui que ela vai, a gente vai se dar bem nesse momento agora. Aí eles pegam, ferramentalizam. O judiciário, você viu o que aconteceu com a Lava Jato, aquilo foi uma ferramenta da direita para mamar na teta do Estado. Tentaram até criar um fundo Criança Esperança de 2 bilhões para o Ministério Público do Paraná, para Dallagnol e companhia mamar na teta do governo da Petrobras. Não conseguiram, a gente conseguiu barrar, entramos na justiça, denunciamos, fomos para cima, para baixo, conseguimos barrar. Eles venderam, e aí falando em gasoduto, foi um ótimo exemplo que ela deu, eles venderam a nossa malha de gasodutos. Para vocês terem noção, no começo do governo Lula, nós tínhamos ali em torno de 3 mil, governo Lula 1, 3 mil quilômetros de dutos no Brasil. Ao final, era em torno de 10. Sabe quanto é que tem na Argentina? País bem menor que a gente, com uma população bem menor, 18 mil quilômetros de dutos. Quase o dobro do que nós conseguimos crescer durante todo o período. E aí eles chegaram, uma das primeiras medidas no governo Temer, naquele auge da Lava Jato e tal, foi vender nossa malha de gasodutos por 10 bilhões para o grupo investidor do Canadá, Brookfield, e com 3 anos, a Petrobras pagou de aluguel o valor que tinha sido vendido ali, aqueles dutos. Então, Daniel, o que eles querem, quando ela bota essa nota do jornal, ela é uma voz do mercado, da direita, das empresas, dos grandes grupos, para mamar na teta do governo. O que eles querem? Que a Petrobras chupe lá o pré-sal o máximo que der, cobre gasolina a 8, 9, 10 reais, se for possível, e distribua isso em dividendo na Bolsa de Valores. É esse o objetivo dela. Então, quando ela fala isso, é sinal que a gente está no caminho certo e que a gente tem que investir em infraestrutura,
tem que tentar segurar e proteger ainda mais os investimentos que a gente tem que tentar, o governo tem que se empenhar para mudar a lei, para garantir que a indústria, porque a gente ainda tem um problema, como diz o Gessé Souza, né? A nossa elite, ela ainda é vira-lata, né? E vira-lata não no sentido do cachorro que é forte, que o vira-lata é um dos cachorros mais Inteligente, admiráveis que tem. fiel. É no sentido rodriguiano, né? No sentido Sentido rodriguiano, do é. complexo de inferioridade. Então, é vira-lata nesse sentido, né? De que não consegue olhar para o Estado como uma ferramenta onde a elite ganha dinheiro, mas também a pessoa tem que ter um mínimo de dignidade, né? Então, a nossa elite, ela é vira-lata, ela quer o dela, quer agora, e não importa a ferramenta que ela vê, se não quer saber se vai passar fome. A gente vê esses agentes de direita falarem o tempo inteiro se... Não, desemprego, ele é necessário para que a gente consiga ter um equilíbrio entre a economia e os déficits e não sei o quê, e o país vive em equilíbrio. E o resultado disso é a gente ter, por exemplo, hoje trabalhador aqui nas plataformas ganhando um salário mínimo 14 dias embarcados, numa condição de não ter nem banheiro para embarcar. Então esse é o preço que a elite quer que a gente pague. Então o trabalhador não vai aceitar isso, não aceita, vai brigar, vai lutar, e a gente vai estar denunciando esses agentes para que eles coloquem. E a própria indústria naval, o que a gente tem tentado aí, e aí, mais uma vez, como eu estou na diretoria de Relações Institucionais e Jurídicas, eu tenho tentado dividir um pouco esse papel com o David, o companheiro Joacir tem dividido também esse trabalho da gente tentar instrumentalizar uma lei que garanta que os navios, sondas, plataformas, eles sejam feitos no Brasil. Porque quando a Petrobras gasta 3 bilhões para fazer uma plataforma lá na China, meu filho, o emprego fica para o chinês. O estado do Rio de Janeiro, que tem 4 estaleiros grandes, de grande porte, poderiam produzir plataformas e navios em recuperação fiscal, numa crise fiscal, num buraco, e se fosse feito no Brasil era 3 bilhões e 500 milhões. Então, fora a apropriação da tecnologia, né? Em toda a cadeia. Não, e a China, ela tem uma política de Estado, né? Então, a China, ela consegue fazer bem feito e fazer barato, né? Mas o preço disso, para quem compra, para quem é de outro país e compra, é que você não vai ter o desenvolvimento no seu país. Teseu, eu costumo fazer aqui um preâmbulo antes da pergunta que eu vou fazer, para quase todos os convidados que têm vindo aqui desde o ano passado, né? Que é mais ou menos uma linha do tempo dos momentos que a gente viveu. A gente costuma dizer aqui o lado B, ele não se furta em apontar, em criticar coisas que a gente acha que tem que criticar nesse governo. A gente sabe que tem muita coisa que poderia ser melhor, outras a gente sabe que tem limitações mesmo. Mas a gente também não esquece do que a gente viveu, né? A gente viveu 6 anos muito complicados, né? Do ponto de vista não só da economia, da política, mas do ponto de vista social, né? Feito esse preâmbulo, eu queria que você falasse sobre privatizações e estatizações, né? Como é que você vê esse cenário nesse momento? Porque uma das possibilidades que se abriu quando a gente se esforça e consegue eleger o Lula em detrimento a um segundo mandato do regime Bolsonaro, que sabe lá, enfim, o que seria, a gente pensa, bem, agora a gente é lutar para que esse governo pare as privatizações, pare os riscos de privatizações, e aí eu quero que você explique também, né, que a Petrobras tem a questão das subsidiárias, né, tem toda uma questão que facilita as privatizações, se você puder explicar na sua resposta sobre isso também para a nossa audiência. Ou seja, pare as privatizações, afaste de vez o risco das privatizações, e eu não sei, quero te ouvir, se você tem sentido isso desse novo governo. Verdade que a presidência está mudando, né? Então também vai mudar um pouco essa percepção. E quanto à reestatização, né? A gente tem alguns casos onde há, não só do ponto de vista ideológico, de pessoas que acreditam que o Estado não deve ser mínimo, mas até do ponto de vista jurídico, houve aquisições, né? Privatizações que são uma aberração, né? São praticamente doações cujas cláusulas foram, enfim, rasgadas, enfim. Então eu queria que você fizesse para a gente, para a nossa audiência, esse balanço de como você tem visto nesse momento
a expectativa dessa nova presidência da Petrobras e evidentemente, esse movimento que a própria Federação dos Petroleiros faz, né? Porque não é simples, a gente sabe que é com luta, né? Luara fala muito sempre isso, como boa sindicalista, né, Luara? Não é, o governo vai fazer, vamos deixar, né? Precisa estar ali. Como é que você tem visto esse movimento e evidentemente, a expectativa agora com essa mudança de gestão? Na verdade, Caio, a nossa expectativa quanto trabalhador, a gente depois de um período tão difícil como foi esse período passado recente, a nossa expectativa ela estava no nível hard, né? Uhum. Então, todos nós esperávamos que fosse tudo resolvido, mas a vida real é muito dura, né? Então, a gente tem que contar com Pacheco, tem que contar com Lira, tem que contar... nós não temos poder supremo, né? O próprio STF. E essa conjuntura... hoje nós temos 130 deputados, 130 e poucos deputados, como tínhamos na época da Dilma. Então, essa conjuntura, ela nos deixa muito refém. E é por isso que eu falo, e a FUP semana passada nós tivemos reunião nossa da diretoria da federação e dos presidentes sindicatos, a gente chama de Conselho Deliberativo da FUP, onde a gente apontou a possibilidade de uma greve dos petroleiros para começar a resolver problemas que estão postos para a gente. Então, do mesmo jeito que eles se articulam e fazem, as categorias têm que se articular. E aí eu vou dar o exemplo, Caio, e aí não é criticando outros sindicatos e por aí vai, mas nós perdemos a BR Distribuidora, por exemplo, que apesar de que era uma subsidiária 100% da Petrobras, a BR Distribuidora eram outros sindicatos que cuidavam ali, que estavam ali à frente da BR Distribuidora da Federação, e a gente não conseguiu ali fazer com que aqueles trabalhadores, eu falo a gente de uma forma mais abrangente, né? Não eram os sindipetros, mas os sindicatos ali que representam, inclusive sindicatos cotistas e tudo mais. Mas não conseguiram mobilizar a categoria da BR Distribuidora para, de fato, fazer uma greve forte contra a privatização da BR Distribuidora quando aconteceu no governo Bolsonaro. Na hora que chegou para a gente, para os sindipetros, para a FUP, a possibilidade do fechamento e privatização, por exemplo, da Relan ou da própria Fafem Paraná, que foi fechada mesmo depois de uma greve, a gente foi lá, fez greve, fez barulho, denunciou, foi para a Justiça, foi para o TCU, foi para CGU, foi para a AGU, foi para onde você imaginar que tinha possibilidade de ter uma ação, foi para o parlamento, com todos os nossos poucos deputados, denunciar isso tudo. Isso dificultou. O projeto deles, no começo do governo Temer, e uma das primeiras entrevistas, e do próprio governo Bolsonaro, para você ter noção, a primeira entrevista que o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, deu, foi falando o seguinte: não, meu sonho mesmo é privatizar a Petrobras, essa empresa aqui ela tinha que ser privatizada. Lembro. Você está fazendo o que aqui, cara pálida? Vai para outra empresa, vai para o privado, vai para Vale, vai para... o cara vem... Então, isso mostra claramente a missão. Era um homem com uma missão, isso que eu ia falar. Então, claramente mostra a missão que ele tinha aqui. E eles pretendiam, no governo Temer, eles anunciaram que queriam vender 4 refinarias. Quando chegou o governo Bolsonaro, eles anunciaram que queriam vender 8 refinarias. E, finalmente, eles conseguiram vender a Rilan e a Reman, por conta das nossas ações políticas, jurídicas, das greves, das mobilizações. Então, a gente não conseguiu segurar tudo, mas diante do projeto que eles tinham, a gente conseguiu segurar quase tudo. A gente teve plataforma aqui que foi vendida, cara, que o campo que tinha, o problema não era nem a plataforma em si, mas o campo que tinha embaixo da plataforma é gigantesco, foi um escárnio que eles fizeram, assim, é um roubo. A gente chamou disso de roubo na época e a gente chama até hoje. Plataforma aqui da Bacia de Campos, a P50, foi a plataforma da autossuficiência de petróleo no Brasil. Ela foi vendida por troco, o campo dela, né? Foi vendida por troco. Então, a gente tinha uma expectativa alta, não temos conseguido cumprir essa expectativa. Eu citei aqui, por exemplo, a reestatização da Relan, da Reman, da refinaria de Manaus, da refinaria da Bahia, lá de Mataripe, que é a refinaria Landolfo Alves, da Bahia, que era da Petrobras, agora está com o grupo Acelen. Isso tudo a gente tem expectativa de ainda tentar reverter e tentar trazer para a Petrobras.
E quando a gente abre esse leque, a gente vê o desespero dos companheiros eletricitários, que assim como a BR Sim. Distribuidora não conseguiu fazer o mesmo movimento dos trabalhadores em defesa da empresa. Uhum. Então, a questão de você ter a base mobilizada, ter o sindicato ali com a base na mão, ele lhe dá muito mais poder para, num momento como esse, você ter força de conseguir segurar. A gente criou em 2015, ainda no governo Dilma, e aí eu vou encerrar para passar para vocês de volta, se não se deixar eu falo para caramba, assim como todo Ah, bom sindicalista. fica à vontade, a gente quer te ouvir. Em 2015, ainda no governo Dilma, entrou um presidente aqui depois da Graça Foster chamado Bendini. A gente apelidou ele de Vendini. Abrimos faixas, governo Dilma. Fizemos uma greve de 22 dias na derrocada do governo Dilma por conta do projeto que Vendini estava colocando com um número enorme de vendas de ativos de privatizações. E a gente começou e aí fez greve, botou. Nós definimos como pauta prioritária da categoria uma pauta chamada Pauta pelo Brasil em 2015. Estou falando de quase 10 anos isso. Pauta pelo Brasil. A pauta pelo Brasil, ela era contra a privatização disso, a privatização daquilo, queria a retomada de investimento lá que a Lava Jato tinha parado, queria a retomada dos investimentos estaleiros, era contra a Lava Jato, as entregas. Então, nós elencamos 13 pontos para poder, esse número nosso maravilhoso, 13, 13 pontos na pauta pelo Brasil, para demonstrar nossa insatisfação. E fizemos greve ainda no governo Dilma, na derrocada do governo Dilma. Então, acho que tudo isso, além de assustar, a gente qualifica o debate. A gente criou aqui um instituto, que é o Instituto Nacional Estatístico do Petróleo, Gás e Energia, Energias Renováveis, que é o INEP. Esse instituto, ele é formado por pesquisadores. Hoje a gente conta, inclusive, com a participação do Zé Sérgio Gabrielli, é um dos pesquisadores do INEP. É um instituto bancado pela FUP, criado pela FUP. Eu sou da diretoria do INEP, por ser diretor da FUP, né? Porque eu quero, é porque eu sou diretor da FUP, a minha pasta está dentro da diretoria do INEP. E temos, desde as décadas de 90, o primeiro sindicato do Brasil a ter uma subseção do Diese no interior do Estado brasileiro, de qualquer Estado brasileiro, foi o Sindipetro-NF, com a subseção do Diese, aqui onde a gente fazia cálculo de cesta básica de Macaé, a gente tem um economista estudando todo o impacto do petróleo na região, de emprego, de tudo. Então, esse debate qualificado, ele tanto dá segurança para a categoria. Hoje em dia a nossa categoria é extremamente legalista, então a gente tem que fazer uma greve, a gente tem que provar que notificou a Petrobras, tem que provar isso, provar que a greve é legal, né? Tudo bem que com 2 dias a greve está declarada ilegal, mas depois que começou também a galera já não arreda mais o pé. Então a gente qualifica esse debate e tenta construir de forma propositiva soluções que não sejam a privatização. A gente mostra que é pior para a Petrobras, pior para o Brasil, o caminho da privatização ou de uma entrega de um ativo, Então, eu acho que é isso, eu acho que dá uma moral grande, tanto perante a base como perante a sociedade, né? A FUP acabou ganhando essa respeitabilidade e mais uma vez, não é trabalho meu, trabalho do David, é um trabalho coletivo de vários companheiros e companheiras que por aqui passaram e que por aqui estão. Lu, fazer a Massa, nossa você última deu pergunta aí, por favor. joia. Tem muito mais coisa para a gente conversar, mas eu É. quero entrar aqui, aproveitar que você está falando dessas ações, para você trazer mais exemplos, assim, porque você assumiu o comando de um sindicato importante como o Sindipetro-NF, junto com os companheiros também jovens, né, e uma proposta de renovação que trouxe, de fato, novidade para o movimento sindical. Eu falo sempre que eu vou falar de movimento sindical, eu falo de um novíssimo sindicalismo, e eu acho que vocês, petroleiros, estão aí puxando essa nova geração. Assim. Então, eu queria saber como é que foi esse processo de transição, né, de onde que partiu, e também como é que você enxerga esse desafio dessa nova geração no movimento sindical e a importância de jovens trabalhadores assumindo cargos de liderança, né, se assumindo como sindicalistas também. Eu até brinquei, Luara, aqui com o nosso. Você sabe que o Tadeu que gosta também desse termo, né? Novíssimo sindicalismo, né? Não sei se você sabia, mas ele por sinal galo doido igual você. Ele é grande, Tadeu. E aí ele sempre fala essa questão do novíssimo sindicalismo, e eu acho que uma das
Quando eu coloquei aqui uma galera mais profissionalizada para cuidar da minha rede social, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero ser o sindicalista exemplo para todos os sindicalistas do Brasil, que eles batam no peito com orgulho, eu sou sindicalista, e aí? Quero ver quem vai me bater aqui no trabalho, na dedicação, na luta e na respeitabilidade, na ética, na moral. E eu falo isso, claro, brincando, né? Como exemplo, porque é um desafio, né? O sindicalista, ele é extremamente é, marginalizado, né, pela direita, sindicalista no trabalho. Então, isso não é de hoje, isso é de anos. Infelizmente, nós temos sindicatos que não acompanharam o ritmo do novo sindicalismo e que são sindicatos que não dão esse mesmo exemplo. A gente mesmo aqui na nossa atuação, vocês não imaginam, a gente fala aqui para um grupo de trabalhadores que nem todos são representados pelo nosso sindicato. Todo santo dia o trabalhador chega de outras empresas que não são representadas pela gente. Pô, Teseu, a gente precisa que nossa empresa vá para o Sindipetro NF e tal, e como é que faz? Então, assim, é gratificante, mas é preocupante, porque a gente precisa a gente precisa ter uma mudança grande nas leis que definem como é que o sindicato é escolhido. Hoje, praticamente fica na mão das empresas escolher qual sindicato que ela tá, né? Então, é um desafio. E eu acho, Lara, que assim, até dentro desse novíssimo sindicalismo, eu acho que uma das maiores habilidades que a gente tem que ter é comunicar, né? A gente trabalha pra caramba, a gente tenta ali construir o tempo inteiro soluções e saídas. A gente não faz greve pela greve, não é do Sindipetro NF, não é da FUP fazer greve pela greve. A gente sempre tenta ali esgaçar a mesa de negociação, debater com a empresa, com as empresas, e vai esgatando até o limite está, ó, aqui para o nosso patamar mínimo é isso, vocês não estão oferecendo, agora a gente vai para a greve. Então, eu acho que essa construção e, ao mesmo tempo, você ter essa característica do diálogo da construção com a empresa, que é possível fazer, não é... A gente tendo gestores que tenham o mínimo de boa fé negocial, você consegue construir muita coisa juntos, a gente consegue dar um passo maior. Mas nem sempre é possível. A empresa tem uma posição, o sindicato tem outros, os trabalhadores têm outra ali com o sindicato. Passou daquela linha, passou a linha, a gente não conseguiu chegar ali em cima da linha, a gente vai para o embate. Então, eu já estou me sentindo quase velho, tá, Luara, aqui no movimento sindical, porque eu tô com 9 anos aqui no Sindipetro NF, quer dizer, 10 anos eu vou fazer em julho aqui no Sindipetro NF, com um mandato, no segundo mandato eu já assumi a coordenação do sindicato, com 29 anos, então, assim, sem dúvida foi uma coisa desafiadora, mas eu sou filho de sindicalistas, né? Então, meu pai foi presidente do Sindipetro Ceará Piauí, foi diretor da FUP, foi diretor da CUT Nacional, minha mãe foi diretora do Sindiágua lá no Ceará, foi diretora da CUT Ceará, foi diretora da Federação Nacional dos Urbanitários, foi da ICEM. Então, assim, filho de pai e mãe sindicalista. Então a minha escola foi uma escola muito dentro de casa. E eu faço eu acho que com muita tranquilidade o trabalho de sindicalista. E eu tenho muito orgulho, porque eu tenho orgulho dos meus pais, tenho orgulho do que eles fizeram, sei o que eles fizeram, sei que eles têm aprendi a ter muita ética e trabalhar dentro de um parâmetro, eu acho que de compromisso com a base, que me dá a carcaça moral para conseguir enfrentar, inclusive, a própria base quando for preciso. Às vezes a base está descolada da realidade. O trabalhador da Petrobras, queira ou não queira, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente conseguiu manter um salário e um acordo coletivo muito acima da média do que era praticado no mercado. Então, a gente muitas horas ter que falar isso para o trabalhador, ó, pessoal, vamos lá, calma aí, porque aqui a conjuntura, o coleguinha do lado aqui não tem nem plano de saúde mais. O coleguinha aqui do lado está embarcando com a gente ganhando um salário mínimo. Vamos com calma aqui nas pautas, vamos brigar por uma pauta política, e a gente não tem medo de falar de que a gente já brigou e briga muito pela pauta política. Eu acho que isso nos dá essa carcaça moral. Claro, sem perder as necessidades da base e o que a base quer, porque se a gente também se descolar da base, a gente perde a liderança e a ideia não é essa, né? A ideia é a gente fazer essa troca com a base se descola muito, a diretoria puxa, a diretoria se descola muito, a base puxa, então a gente tenta sempre estar muito conectado na base. E a melhor coisa, quando você tiver uma dúvida, eu aprendi isso com o Lula, a melhor coisa, quando você tiver uma dúvida de qual caminho seguir, vai para a base, que a base vai te dizer qual é o melhor caminho para você seguir.
Negociação nunca é É, simples, né? Ô, Negociar Teseu, só uma coisa, a gente não tá ficando velho, nós estamos jovens há mais tempo. vividos. Pois é, eu já tô com 36 anos. Pra Na mim, Pra para mim é CUT jovem agora você ainda. já não é mais jovem, né? Porque a Pois CUT, eu não sei se é, todo mundo sabe, mas jovem vai até os 35, né? isso. Pro PT até 29. Olha aí. Fala disso não, que eu estou fazendo aniversário e, enfim, estou chegando aí nessa idade aí. Eu não vou falar nada sobre isso. Pois é, melhor. Teseu, só antes de encerrar, você falou de comunicação, né? É aí uma pensata aqui. É talvez o grande desafio que a gente tem visto na era da informação, na era da imagem, né? Na era das redes sociais, né? A gente viu quando a gente foi atropelado pelas fake news, pelas máquinas de desinformação da extrema-direita, a gente estava num cenário, né? A gente estava praticamente operando numa lógica que já não existia mais. E quando a gente viu, já era tarde, a gente está tentando correr atrás do prejuízo, né? A verdade é essa, quando você fala aí das suas redes sociais, da sua forma de comunicar e tudo mais, dos novíssimos sindicatos e tudo mais. Porque é o grande desafio. A gente aqui, enquanto criador de conteúdo, de jornalismo, independente também, né? Novas linguagens, novas formas, tudo isso acaba esbarrando, todo mundo que a gente traz aqui, todos os temas que a gente conversa, acabam sempre esbarrando na comunicação. Muitas das coisas que a gente tem falado do governo, o governo está 1 ano e meio apanhando da gente aqui nesse campo da comunicação, sobre como a gente acha que o governo faz mais coisas do que comunica as coisas que faz. Enfim, então você tocou, acho que acabou tocando num tema que acaba que encerra o programa, né, digamos assim, de uma maneira que tem muito a ver com o que a gente faz aqui. E eu quero agradecer. Diga, Lu. Antes só de você encerrar, eu ia dizer só que Encerra. o Sindipetro NF, eu perguntei justamente porque tem vários exemplos, assim, então o pessoal quiser procurar, né, aprofundar, de ocupação dos espaços também, o próprio Teseu faz, também grava podcast, né, Teseu? O Sindipop lá, da revista Fórum, ocupa outros espaços também, investiram em comunicação, o Tadeu, que a gente citou aqui hoje, a secretária adjunta de comunicação da CUT, então essa ocupação dessa nova geração, assim, principalmente pela comunicação, é uma coisa que é para a gente ficar de olho, não só porque temos aí novos formadores de opinião à esquerda, né, e dentro do movimento sindical, mas porque dita também uma nova forma de fazer comunicação, né? Então, as ocupações que eu já citei aqui, que os petroleiros fizeram, ações também, como que a gente viu daqueles vídeos que viralizaram, né, durante a pandemia, de ações de entrega de gás, isso também, né, é uma nova forma de comunicar Isso. deste novo momento que a gente vive, nas redes, né, em redes. Não só é isso, eu ia fazer esse adendo. Não só, é óbvio que a questão das redes sociais, enfim, dos novos meios é fundamental e eu acho que a gente tem que investir mesmo nisso sem vergonha. Houve um tempo que a gente tinha vergonha. Não pode fazer TikTok, no Twitter, não pode fazer meme. Hoje, é muito doido pensar nisso, né? Houve um tempo que a gente achava que não tinha que comunicar assim, hoje a gente sabe quanto tempo a gente perdeu porque não quis comunicar assim. Mas, evidentemente, a comunicação offline também mudou, né? Alguns parâmetros ainda são os mesmos, né? Um outdoor ainda tá fazendo diferença, tanto que o pessoal ainda bota outdoor, mas a comunicação offline mudou, a forma de se comunicar, linguagem, ferramentas, tudo isso também mudou offline, né? E diz sobre isso também, quando a gente fala de comunicação, evidentemente. Teseu, muito obrigado, a gente fez um papo aqui enxuto, mas que conseguimos tratar principalmente da questão da Petrobras, né, que é um tema que a gente está sempre muito alinhado. A gente acredita que para esse país resolver parte dos seus problemas, e a gente nem entrou, por exemplo, na questão ambiental, e a Petrobras faz parte disso, né, para a gente resolver as nossas desigualdades, para a gente resolver a nossa soberania política, econômica, enfim, não existe Brasil possível sem a Petrobras, né? E aí, a partir disso, evidentemente, a gente acredita muito e a gente está sempre alinhado aí, ouvindo o trabalho dos petroleiros e dos sindicatos dos petroleiros. Então, muito obrigado, quero que você deixe seu recado final, a gente adorou o programa. Volte sempre, deixe as suas redes aí, enfim, onde você escreve, onde você fala, e valeu mesmo. Não, Caio, a comunicação, a gente apanhou não, tá, cara? A gente apanha até hoje da direita aí, o tempo inteiro, é desesperador. A gente vê o governo com a máquina e não conseguir fazer isso. Na Petrobras é o mesmo desespero que a gente passa. Pô, a Petrobras é uma mega potência, tá fazendo coisa pra caramba, assim como o governo tá fazendo coisa pra caramba.
e a gente não consegue, pô. E vocês falaram aí sobre a questão do Rio Grande do Sul, e assim, cara, são os questionamentos que a gente fica olhando assim, não acredita que tem pessoas tão idiotas que acreditam e acreditam, só porque é contra o governo Lula, e a gente não consegue enxergar ações efetivas do governo, e aí, parabéns pelas críticas que fazem, porque a gente tem que criticar, mas ao mesmo tempo a gente tem que criticar sendo propositivo, né? Isso. Para construir. Assim, eu não sou nenhum especialista em comunicação, pelo contrário, sou um aprendiz, mas a gente dá um desespero da gente ver o governo não conseguir evoluir nisso. Se você for fazer uma análise fria, o Bolsonaro, com toda a sua imbecilidade e burrice que ele conseguiu eleger muitos deputados, muitos senadores. Tem um cara aqui estuprador no Rio de Janeiro, vocês conhecem, o Gabriel Monteiro. O cara não pôde se eleger, se candidatar, mas elegeu o pai, se eu não me engano, e a irmã. Isso. Cara, pelo amor de Deus, assim, é desesperador. E a gente fica, não, porque o Lula não pode fazer um collab com não sei quem, porque o Lula não pode não sei quem com não sei quem. Cara, pelo amor, tem que fazer collab com todo mundo, divulgar as redes sociais das pessoas que estão fazendo coisa. As estatais têm que jorrar dinheiro nos podcasts de iniciativa como vocês, e tantos outros que tem no Brasil. As leis de incentivo, a cultura, tem que funcionar, as empresas estatais têm que gastar todos os centavos dela com os incentivos, com as iniciativas, com cultura, com a reciclagem, com projetos sociais, e a gente vê ainda toda essa máquina engateando. Petrobras, meu amigo, é um medo, o povo tem medo de assinar um contrato de assinatura de compra de um parafuso, assim. Esse pós-Lava Jato deixou um trauma, uma ranhura, e então a gente tem que ter gente com coragem para enfrentar isso. E eu aproveito e peço que a nova presidenta da Petrobras passe a ter essa coragem de enfrentar os fascistas que tem na Petrobras, que tem fascista, tem lavajatista, tem gente que não está comprometida com o projeto do governo Lula, e eu espero que não adianta passar pano e dizer que não vamos para o extremismo, porque isso não é passar pano, isso é enfrentar quem precisa ser enfrentado e o que precisa ser enfrentado. Então, contem com a gente, dentro das nossas limitações, a gente tenta fazer isso. Temos uma parceria com a Revista Fórum, temos parceria com alguns outros canais de mídia, e a gente tenta fazer dentro do nosso micropoder e da nossa microcapacidade, incentivar iniciativas como a de vocês nessa construção. Antes de encerrar, quero mandar aqui 2 abraços, né? Um vai pro Marcos. Quem é Marcos? Só Marcos. Me viu no Maracanã, no último sábado, e veio me dar um alô, me abraçou, elogiou meu trabalho lá no lado B. Então, Marcos, flamenguista, um abraço. E outro para a turma do projeto Prodocência, a atuação contemporânea de profissionais de jornalismo do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. São coordenados lá pelo professor Afonso Henrique Nunes, que é nosso ouvinte. Deu uma entrevista longuíssima, falei pra caralho lá sobre comunicação, história do lado B, enfim, militância lá para os alunos. Parece que vai no ar só no próximo semestre, eu vou divulgar aqui. E fico muito feliz, é sempre muito gostoso para mim estar na academia via lado B, né? Eu que não frequentei uma universidade enquanto aluno, estar na academia. Você não frequentou uma pública, uma né? universidade pública, né? De pesquisa e tudo mais. Enquanto está na academia para levar o meu projeto, né? O nosso projeto que a gente faz aqui, me deixa, enfim, me aquece o coração. A gente tem muito ouvintes de faculdades, universidades, nos cursos, enfim. Tá com gente mais jovem, né? Que tá tentando construir uma comunicação que a gente acredita. Então, para mim, é um prazer estar com eles. Então, um beijo para eles também. Luara, boa noite. Boa noite, hoje vai ser curtinho, então obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, Teseu, pelo papo, foi muito bom. Eu sempre gosto muito desse assunto, né? Falar de movimento sindical, de lutas organizadas dos trabalhadores, é uma coisa que eu acredito realmente. E então, boa noite, até semana que vem. Dani, boa noite. Valeu, gente. Muito obrigado ao Teseu pelo papo e até semana que vem. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tem live, tá, galera? Tem live do lado B no YouTube, quinta-feira, 7h30, tá? Dia 23. Você assina lá o canal do lado B no YouTube. Por quê? Porque além da live, a gente vai anunciar aí nas próximas semanas um programa exclusivo lá
no YouTube, né? Lá na plataforma de vídeo. Vai ter um novo programa aí do Lado B em formato de audiovisual, breve mais detalhes. Enquanto isso, você vai ficar com a live na semana que vem, então a gente espera vocês lá. Forte amplexo, até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.